Bem, como eu disse, o tema que nós vamos estudar é sobre o servo de Deus que clama por justiça divina, que a referência bíblica se encontra em Salmos 94, versículo 1 ao 4. Vamos lá para a introdução. O clamor por justiça é uma realidade presente na vida de todo servo de Deus. O Salmo 94 revela o coração angustiado do salmista diante da opressão, da maldade e da aparente impunidade dos ímpios. Entretanto, este salmo também nos mostra que Deus não está indiferente ao sofrimento do seu povo. Ele é o justo juiz que vê, ouve e age a favor daqueles que confiam nele. Nesta lição, aprenderemos que o clamor pela justiça divina não nasce de vingança pessoal, mas de confiança na retidão e no governo do Senhor. Aqui temos o nosso texto áureo, que é: o Senhor, ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, resplandece. Salmos 94, versículo 1. Esse texto áureo nos lembra que a justiça verdadeira não está nas nossas mãos, mas nas de Deus. Quando o salmista diz: a quem a vingança pertence, ele está reconhecendo que é Deus que vê tudo, até aquilo que ninguém percebe, e que é Ele quem sabe o momento certo de agir. É como quando alguém nos trata mal, mente sobre nós ou faz algo injusto. A nossa primeira vontade é responder na mesma moeda. Mas esse versículo nos ensina que que o melhor caminho é entregar nas mãos do Senhor. Assim como uma criança corre para a mãe quando alguém as machuca, né? Nós também corremos para Deus e confiamos que Ele vai resolver de forma certa. E quando o salmista pede resplandece, é como se ele dissesse: Senhor, mostra tua luz no meio dessa situação escura. E esse versículo nos convida a descansar, sabendo que a justiça de Deus não falha e sempre chega no tempo perfeito. A nossa verdade prática é: o servo de Deus clama por justiça, não para satisfazer desejos pessoais, mas porque confia que somente o Senhor pode julgar com verdade, retidão e misericórdia. Essa verdade prática nos lembra que quando o servo de Deus pede justiça, não é porque ele quer que vê o outro sofrer, mas porque ele sabe que só Deus enxerga tudo com clareza. Muitas vezes no nosso dia a dia passamos por situações em que somos mal interpretados, somos ignorados ou até tratados com maldade. Nessas horas o coração quer reagir, mas a fé nos ensina a respirar fundo e entregar nas mãos do Senhor. É como quando você tenta explicar algo e ninguém acredita, mas Deus sabe a verdade inteira. Por isso o servo de Deus clama, não por orgulho, mas porque confia que o julgamento do Senhor é perfeito. Ele vê o que ninguém viu, entende o que ninguém entendeu e age com justiça e misericórdia ao mesmo tempo. No fim, essa verdade prática também nos lembra que confiar em Deus é melhor do que tentar resolver tudo pela força das nossas emoções. É deixar que o justo juiz cuide do que o nosso coração não consegue carregar sozinho. Agora nós vamos para o nosso primeiro tópico, que fala sobre a justiça divina revelada no Salmo 94. No ponto 1, Deus é o justo juiz. O salmista reconhece que a vingança pertence ao Senhor. Ele não toma para si o papel de executar juízo, mas entrega a causa nas mãos de Deus. A justiça divina não falha. Deus vê e conhece cada ato de injustiça. Quando o salmista declara que a vingança pertence ao Senhor, ele está reconhecendo algo muito importante, que somente Deus tem autoridade para julgar com perfeição. O salmista não tenta fazer justiça com as próprias mãos,
Ele entrega a sua dor, a sua causa, o seu clamor a Deus, porque sabe que o Senhor nunca erra em seu julgamento. A Bíblia confirma isso em vários textos. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 19. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, lá Deus declara que o tempo da justiça pertence somente a Ele. E em Salmo 7, versículo 11, verso 11, Deus é o juiz justo. E em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E esses versículos mostram que Deus vê tudo, inclusive aquilo que ninguém percebe. Ele conhece as intenções do coração, o que foi dito às escondidas e até os que tentaram esconder de nós. Por isso, a justiça do Senhor não falha. Ele julga com verdade e com misericórdia. Por exemplo, pense em alguém que faz o mal e parece sair impune. Hoje em dia nós vemos muito, né, casos, noticiários, pessoas que fazem a maldade, crueldade, quando encaminhado, né, para o julgamento, aí a pessoa ali tendo prova, tendo tudo, mas o advogado dessa pessoa, ela consegue de uma forma, né, conseguir a liberdade daquela pessoa e até inocentar. Então a gente vê a impunidade aí, né? Não está equilibrado. Então acontece muito isso, né? Isso revolta qualquer pessoa. Por exemplo, um caso chocante que aconteceu aqui para Alpebas, né? De um casal de jovens, né, que casaram. Em pouco tempo, né, aconteceu aquela tragédia, né, um acidente, né, de moto. Um homem bêbado estava dirigindo o seu veículo, aconteceu essa tragédia, o acidente, né? O casal não sobreviveu, morreram e o homem, né, o motorista, ficou ali, né, praticamente ileso, mas sofreu lixamento e tudo, mas ele conseguiu pagar 30 mil, se eu não me engano, a sua fiança. E tipo que 2 vidas vale 30 mil hoje em dia? Então a gente vê essa injustiça, né? A gente vê o erro, a gente vê a injustiça aqui na Terra. E isso está acontecendo muito, né? E ele sabe o momento certo de agir. Deus sabe o momento certo de agir. Às vezes é, a gente exorta, corrige, revela a verdade ou interrompe a ação do ímpio, né? Deus faz isso. E é como uma câmera de segurança que grava tudo em segredo. Só que Deus grava até os pensamentos. Pode estar acontecendo tudo isso, mas Deus está vendo tudo, né? É como se fosse uma câmera escondida ali, num lugar que a gente nem imagina que esteja, mas ele está ali e ele vê tudo. E o salmista também nos ensina que o servo de Deus não busca justiça sozinho. Ele confia no justo juiz, aquele que vê o que é invencível, né? Que sabe o que é escondido e que sempre age no momento certo. Entregar a causa a Deus não é fraqueza, é sabedoria espiritual. É confiar que a justiça que vem do Senhor nunca falha. Agora vamos ver o ponto 2, que é o pedido. Resplandece, Senhor. Esse clamor demonstra confiança. O salmista pede que Deus manifeste sua justiça diante do mal. O pedido não é desesperado, mas cheio de fé. O servo de Deus clama porque sabe que Deus age no tempo certo. Quando o salmista clama, resplandece, Senhor, ele não está pedindo apenas que Deus apareça, mas que Deus brilhe, que a sua justiça se manifeste no meio da injustiça. É um pedido cheio de fé, não de desespero. É um pedido baseado na confiança.
A palavra resplandece transmite a ideia de Deus iluminando uma situação escura, como alguém acendendo uma luz em um quarto totalmente apagado. O salmista sabe que a situação está pesada, injusta, confusa, mas ele não perde a confiança. Ele crê que quando Deus aparece, tudo muda. Isso lembra o que está escrito em Salmos 37, verso 6. Farás sobressair a tua justiça como a luz. E em Miqueias, capítulo 7, versículo 9. Até que o Senhor julgue a minha causa, ele me trará a luz. Esses textos, mostram que a justiça de Deus é como a luz do amanhecer. Pode demorar um pouco, mas sempre chega. O pedido resplandece aparece em outras partes da Bíblia também, e quase sempre está ligado a momentos em que o povo precisava que Deus intervisse, por exemplo, em Números, capítulo 6, versículo 25. Ó Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E em Salmos 80, verso 3, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Em todas essas passagens, resplandecer tem a ideia de Deus mostrar seu favor, sua presença e a sua justiça. E um pedido cheio de fé e também não é de desespero. O salmista está dizendo: Deus faz alguma coisa rápido porque estou perdido. Não, ele está dizendo: Senhor, sei que tu és justo, sei que está vendo tudo, por isso mostra o teu agir. É como alguém que confia no horário da chegada de um ônibus e não vê ainda, mas sabe que o ônibus vai chegar em um momento, né? O clamor do servo de Deus, ele leva a marca da esperança. Agora aqui no ponto 3, Deus responde aos clamores do seu povo. Mesmo quando parece que os ímpios prosperam, o Senhor continua atento. O silêncio de Deus não é ausência. Ele trabalha nos bastidores e julga no momento determinado. A Bíblia mostra que Deus nunca fica indiferente ao sofrimento do seu povo, mesmo quando parece que os ímpios prosperam, né? Deus continua observando tudo. Nada escapa aos seus olhos. O silêncio de Deus não significa ausência, significa processo. Muitas vezes ele age de forma invisível, preparando circunstâncias e alinhando tudo para o momento certo. Faz assim com Israel no Egito, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 7. Também com Ana, quando clamou por um filho, e com Davi sendo perseguido por Saul. Deus trabalha nos bastidores porque sua justiça é perfeita. Ela sabe a hora exata de intervir, por isso o servo de Deus pode clamar com confiança. A resposta vem e vem no tempo certo. Agora vamos para o nosso tópico 2, que é a aparente prosperidade dos ímpios. Vamos lá, no ponto 1, Eles se levantam com arrogância. Nos versículos 2 e 3, vemos ímpios cheios de soberba que desprezam os caminhos de Deus. A soberba os ilude. A prosperidade temporária não significa aprovação divina. Quando olhamos para o versículo 2 e 3, percebemos que os ímpios se levantam com arrogância, como se fossem intocáveis. Eles falam e agem como se Deus não visse, como se não se importasse ou não fosse agir em relação a eles. É a soberba cegando o coração deles, aquela falsa sensação de que nada vai acontecer. A soberba é uma ilusão muito cara, porque faz a pessoa acreditar que está acima de tudo e de todos, até das consequências, se for possível. A Bíblia mostra que essa arrogância, ela é passageira. Às vezes, quem faz o mal parece prosperar, mas isso não é sinal de aprovação divina. É apenas um tempo de tolerância, onde Deus observa e dá oportunidade de arrependimento.
Na vida real, vemos pessoas que se acham poderosas, que tratam os outros com desprezo ou usa sua posição para ferir alguém. Mas a palavra nos lembra: a prosperidade temporária nunca é a prova que Deus está de acordo. Deus vê além do agora e no tempo certo ele coloca cada coisa no seu devido lugar. O salmista mostra que, apesar do barulho dos soberbos, a justiça de Deus permanece firme. É isso que traz paz ao coração do servo de Deus. Aqui no ponto 2, eles falam coisas duras. O verso 4 mostra que suas palavras são ofensivas e injustas. Suas línguas ferem, julgam e oprimem. O servo de Deus, porém, deve confiar no Senhor, sem retribuir com o mal. Aqui no verso 4, o salmista destaca que os ímpios, eles falam palavras duras, palavras que ferem, humilham e oprimem. Essas pessoas usam a língua não para construir, mas para destruir. E isso é uma característica clara de um coração longe de Deus. A Bíblia mostra várias vezes que a língua pode causar grandes danos. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. E em Tiago, capítulo 3, versículos 5 ou 6, fala, que a língua é comparada ao fogo, capaz de incendiar tudo ao redor. Em Salmos 59, verso 7, eles vomitam palavras afiadas como espadas. Esses textos mostram que a maldade verbal é um sinal de soberba e de injustiça. Mesmo sendo alvo de palavras duras, o servo de Deus não responde na mesma moeda. A Bíblia nos orienta lá em Romanos, capítulo 12, versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. E lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retribua um insulto com insulto, mas ao contrário, com bênção. Esses versículos nos ensinam que quando alguém fere com palavras, a reação do servo de Deus deve ser baseada na confiança no Senhor e não na impulsividade. Os ímpios, eles usam a língua para ferir. O servo de Deus usa para a fé, para não revidar. Ele sabe que a justiça divina é mais eficaz do que qualquer palavra impulsiva. Assim, mesmo em meio às ofensas, o coração permanece firme porque está confiando em Deus. Ponto 3. A paciência de Deus não é indiferença. Embora pareça que Deus tarde em agir, ele é longânimo. Essa paciência visa dar oportunidade de arrependimento. No tempo de Deus, o juízo virá com certeza. Quando olhamos para o modo como Deus age, percebemos que ele não trabalha na mesma pressa que nós. Às vezes parece que Deus está demorando para corrigir o mal ou fazer justiça, mas isso não significa que ele é indiferente. A Bíblia mostra que Deus, ele é longânimo, ou seja, ele tem um amor tão grande que dá tempo para as pessoas se arrepender. O Senhor é paciente, não querendo que alguma se perca, mas que todos venham se arrepender. Está escrito lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. A paciência divina, ela é um ato de misericórdia e não de descaso. É como quando um pai ou uma mãe espera um pouco mais antes de corrigir o filho, dando a chance dele reconhecer o erro por si mesmo. Mas essa mesma escritura também afirma que o juízo de Deus, ele virá no momento certo, de forma justa, perfeita e inevitável. O fato de o juízo não vir imediatamente não significa que Deus falhou, e sim que ele está trabalhando de maneira mais profunda do que podemos ver. Um exemplo simples sobre isso é assim, como uma semente leva tempo para brotar, a justiça de Deus também tem seu tempo.
A colheita chega no dia exato determinado pelo Senhor. E isso nos ensina a confiar. Deus vê tudo, sabe tudo e age exatamente na hora certa. Agora vamos ver o tópico 3, que fala o clamor do servo como atitude de fé. Vamos lá no ponto 1, que fala assim: o servo não busca vingança pessoal. Clamar por justiça divina é reconhecer que a justiça humana é limitada. O servo espera no justo julgamento de Deus. Ele se afasta do desejo de retribuir com suas próprias mãos. Quando a Bíblia mostra que o servo de Deus clama por justiça, ela ensina algo muito mais profundo. Buscar justiça divina é totalmente diferente de buscar vingança pessoal. A vingança, ela nasce da dor, da raiva, do impulso, de pagar na mesma moeda. Já a justiça de Deus nasce do caráter dele. É santo, perfeito e equilibrado. Por isso, quando o servo entrega a Deus a sua causa, ele está dizendo: eu sei que minhas emoções podem me enganar, mas Deus nunca erra. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 19, reforça, né? Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, Deus assume a responsabilidade de fazer o que nós não conseguimos fazer de forma justa. Eu tenho que trazer uma curiosidade, né, para reforçar mais esse ponto. No Antigo Testamento havia a lei, né, olho por olho. O que realmente significava olho por olho? Quando as pessoas ouvem essa frase, muitos pensam que é um incentivo à vingança, né? Mas não era isso. Na verdade, essa lei foi criada para limitar a vingança e não para incentivá-la. Na época do Antigo Testamento, as pessoas tinham o costume de retribuir mal de forma exagerada. Por exemplo, se alguém quebrasse um dente seu, você poderia querer quebrar todos os dentes da pessoa. Ou seja, que no caso, em vez de ser assim, por exemplo, pagar equilibradamente, não. A pessoa quebrou um dente de uma pessoa e a pessoa quer quebrar todos os dentes dela. Aí já é um método exagerado. E se alguém causasse um machucado, você poderia querer tirar a vida dela. Ou seja, a pessoa só machucou a pessoa ali, né? Brigou, e ela levou um soco no rosto, levou alguns hematomas. A pessoa quer pagar na mesma moeda, mas aí acaba o quê? Tirando a vida da pessoa. Já foi um modo exagerado, né? Gente, era um mundo sem leis civis, como temos hoje, né? Leis até demais, leis até que não precisamos, né? E tem, cheio de abusos, exageros hoje em dia. Então, Deus vendo isso, né? Esse desequilíbrio, então Deus estabeleceu a chamada lei de talião, que está lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 23 e 25. Olho por olho, dente por dente. Qual era o propósito? Era frear os exageros. Essa lei dizia: a punição deve ser proporcional ao dano e nada além disso. Ou seja, se o dano foi pequeno, a punição deveria ser pequena também. Se foi grande, deveria ser grande, mas nunca maior do que foi feito. Ou seja, evitando já o exagero. E também, por que isso foi importante? Porque ensinava que ninguém tinha o direito de destruir outra pessoa por vingança. A justiça deveria ser equilibrada e aplicada, com sabedoria pelos líderes e não pela emoção do que sofreu. Ou seja, colocava ordem em uma sociedade impulsiva e violenta. Mas então Jesus, ele anulou essa lei. Quando Jesus veio, né, ele aprofundou, né? Jesus não anulou essa lei, perdão.
ele só aprofundou. Em Mateus, capítulo 5, versículo 38, 39, ele disse: Ouviste que foi dito, olho por olho. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Isso não quer dizer aceite abusos, não. O que Jesus está ensinando é, para os seus relacionamentos pessoais, não viva movido pelo desejo de revidar. Ou seja, não responda com a mesma moeda. Não trate o outro conforme ele te tratou. Confie na justiça de Deus e não no impulso do seu coração. Em resumo simples, no Antigo Testamento, Deus limitou a vingança. Não exagere, pague apenas na medida da ofensa. E Jesus, Deus chama o servo maduro a desistir da vingança, né? Deixa Deus julgar e você não precisa revidar. Por isso se conecta ao nosso tema. Clamar por justiça divina significa tirar o peso das mãos e deixar Deus agir. Porque ele vê o que ninguém vê, ele julga com equilíbrio, ele não se deixa levar pela ira humana e isso traz paz ao nosso coração. Agora vamos aqui no ponto 2. O clamor aproxima o crente de Deus. Quando clamamos, fortalecemos nossa confiança e dependência. A oração é o lugar onde entregamos nossas dores. Deus conforta e sustenta o coração do justo. O clamor, ele aproxima o crente de Deus, porque quando derramamos o coração em oração, deixamos de carregar tudo sozinhos. E é nesse momento que reconhecemos nossa dependência e mostramos que confiamos mais na força de Deus do que na nossa. Ao orar, entregamos dores, inquietações, sentimentos que às vezes nem conseguimos explicar a ninguém. E é justamente aí que Deus nos visita com consolo, paz e renovação. Ele não apenas ouve, ele sustenta, ele fortalece e lembra ao coração que não estamos sozinhos, mesmo quando a luta ela é dura. Ponto 3. O clamor resulta em esperança renovada. A expectativa da justiça divina renova a nossa força, traz paz ao coração angustiado, lembrando-nos que o mal não terá a última palavra. Quando o servo de Deus clama por justiça, algo poderoso acontece dentro dele. A esperança ela é renovada. Mesmo antes da resposta chegar, o coração já começa a respirar de novo, porque a oração nos lembra que quem está no controle. O salmista aqui ele entende que quando espera em Deus, a força se renova. Como diz em Isaías, capítulo 40, versículo 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A angústia ela não desaparece de uma hora para outra, mas a paz começa a ocupar o lugar da ansiedade. Isso acontece porque a pessoa sabe que a justiça divina ela é certa, mesmo ainda que não tenha se manifestado. Além disso, esse clamor nos lembra de uma verdade firme: o mal nunca terá a última palavra. Pode parecer forte, pode parecer dominante por um tempo, mas não vence no final. Deus sempre encerra a história com justiça. Assim, o clamor do servo não é apenas um pedido, é um lembrete para a alma de que Deus está trabalhando e é por isso que podemos continuar firmes e em paz. Para a nossa conclusão, o Salmos 94 nos ensina que os servos de Deus não estão sozinhos diante das injustiças. Quando clamamos pela justiça divina, reconhecemos que o Senhor é o único juiz perfeito. Ele vê cada dor, cada lágrima, cada opressão. Embora a justiça humana falhe, a justiça de Deus é eterna, segura e infalível. Que possamos aprender a descansar nas mãos daquele que julga com verdade e defende o seu povo no tempo certo. O Salmo 94, ele nos lembra que mesmo quando a injustiça parece falar mais alto, Deus nunca perde o controle. Clamar pela justiça divina não é sinal de fraqueza, mas de confiança madura. É reconhecer que o nosso olhar é limitado, mas o dele alcança tudo. O que foi dito em secreto, o que foi feito às escondidas e até as dores que ninguém viu.
Enquanto o mundo tenta resolver tudo com força própria, Deus nos chama para descansar no seu caráter. Ele é o juiz perfeito, que não se deixa enganar, não se esquece e não falha. A justiça do Senhor, ele não é atrasada, ela é precisa, não é parcial, ela é reta, não é impossível, é cheia de sabedoria e misericórdia. Às vezes, esperamos que Deus mude a situação, mas Ele começa mudando o nosso coração. Que cada clamor nosso não seja apenas um pedido por justiça, mas também um passo mais profundo de confiança. Porque quando descansamos nas mãos de Deus, descobrimos que a justiça dele chega sempre no tempo certo e a paz dele chega antes da resposta. E aqui, né, temos o nosso mapa mental, resumindo a lição geral, né? Aqui no tópico 1, né, que nós vimos Deus, o Deus de justiça, né? Lene apresentou o Senhor, apresenta como Deus da vingança, o juiz soberano, a justiça divina, que é a restauração da ordem e a defesa dos inocentes, né? E aqui, no ponto 2, nós vimos, né, sobre os ímpios, né, que eles parecem ser impunes, mas não são, né? Os ímpios, ele fala com arrogância, oprime, eles zombam, parece prosperar sem correção, sensação de abandono, mas Deus, ele está vendo tudo. E aqui no ponto 3, né, nós vimos o clamor do servo de Deus, o salmista expressa a dor e indignação, a injustiça humana, a opressão dos ímpios, e o clamor, que é um ato de fé e não é desespero. E aqui a quarta que eu incluí, na conclusão, Deus não ignora o sofrimento do seu povo, nós vimos a esperança, que Deus julga no tempo certo, que a justiça dele é perfeita, completa, que o clamor se transforma em confiança. Aqui fiz um mapa mental aqui para nós entender melhor. Então aqui eu agradeço pela oportunidade, por estar ministrando essa palavra. Também agradeço primeiramente a Deus por ter me capacitado para essa aula e que nós viemos aprender mais sobre a palavra de Deus, porque é muito importante, né? Porque hoje em dia a gente se pergunta muito, Deus, está acontecendo tanta crueldade nesse mundo e o Senhor não está vendo isso? A justiça quer falhas, Deus faz alguma coisa, né? Mata aquele ser humano, às vezes a pessoa fica indignada, né? E às vezes não entrega nas mãos de Deus e acaba o que acontecendo, fazendo a justiça com as próprias mãos, né? Então, é por isso que é bom a gente sempre confiar na justiça do Senhor, que para Deus não há momento, não é tudo que ele faz não é atrasado, não é demorado, é tudo no tempo dele e é tudo no tempo certo. E aqui agradeço a oportunidade.